Salve mochileiro, mais um episódio do nosso Mochila Cast, um podcast para compartilhar histórias de pessoas que tiveram suas vidas transformadas pela educação e, é claro, muitos insights sobre inovação, empreendedorismo e uma pitada de literatura, porque ela faz parte do nosso cotidiano. Eu sou Thiago Mochileiro e eu quero te convidar a assistir esse vídeo, curtir, compartilhar, envia para todo mundo e, é claro, se inscreve no nosso canal. Você também que quer participar como nosso patrocinador, ter a sua marca, o seu nome divulgado aqui na nossa bancada, vai ser muito especial tê-lo com a gente. Entre em contato com a nossa equipe que a gente vai te receber super bem. E hoje eu tô com um convidado super especial, super incrível e olha que eu sou fã. Um cara das exatas, mas que não é tão exato assim, porque ele também é um romântico. E como diria o nosso grande poeta Herbert Viana, parafraseando uma frase famosa, por trás dessa calculadora também bate um coração. Eu tô com o Ives Urquiza, professor Ives Urquiza, satisfação tê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar o convite e participar do Mochila Cast. Tiago, eu que fico extremamente feliz, porque a gente já tem uma história aí de quase 10 anos fazendo coisas juntos. E na primeira temporada do seu podcast, que parabéns pela iniciativa. Obrigado. Eu estou aqui participando com muito orgulho, muita felicidade. E, cara, foi uma das formas mais bonitas que me apresentaram. Por trás dessa calculadora também bate um coração, foi aí. muito legal. Vou levar isso comigo, viu? Com certeza. E olha, a gente sempre, tá surpreendendo nossos convidados aqui. E como eu falei, felicidade imensa de tê-lo com a gente para compartilhar um pouco sobre sua jornada, não só com a física, mas também a sua história de vida, a sua história inspiradora, para poder também mostrar para o nosso público como que a gente consegue, por trás de uma história, trazer grandes ensinamentos e grandes insights para a gente levar para a vida inteira. Pensando nisso, eu queria começar com uma pergunta muito bacana, Queria conhecer o Ives lá atrás, a origem do pequeno Ives na escola, ali a sua infância, de onde veio eu posso até dizer, esse gênio aí que a gente conhece por trás das grandes ideias da física, do grande canal, que a gente vai falar em breve, mas onde surgiu assim? Como era o Ives criança? O Ives criança, ele era uma criança tímida. Quem diria, né? Novidade Quem isso, diria? Era uma criança tímida, reclusa, que até os 5 anos tinha uma saúde bem debilitada por conta de uma amidalite crônica, que só foi curada depois dos 5 anos. Então, não podia pegar muito sol, não podia pegar poeira, não podia pegar chuva. Muitas limitações. Isso. E aí acabou essa criança, por conta dessa pouca exposição ao mundo fora do ambiente seguro, ficando muito ensimesmada. E acabou criando um mundo de ideias onde ela transitava, contando para si muitas histórias, brincando muitas vezes sozinho, mas acompanhado do que o repertório dela permitia. Entendi. E como... É até um fato curioso, não se sabe como, mas com 3 anos e meio de idade, eu cheguei no ombro do meu pai que lia jornal. Meu pai tinha esse hábito de leitura de jornal. E por sobre o ombro dele eu falei, pai, tal coisa ou tal coisa. E aí ele disse, onde é que você está vendo isso? Aí eu apontei para o jornal, tal coisa, e li uma frase. E ele disse, como assim você sabe o que está escrito aqui? Aí mexeu o jornal, e aqui o que é que está escrito? Eu disse, tal coisa. E depois de umas 3 ou 4 vezes que ele viu que eu sabia o que eu estava vendo, ele gritou por minha mãe, achando que minha mãe tinha me ensinado, e até hoje ela disse que não, meu pai não sabe como, só que aos 3 anos e meio o mundo das letras se descortinou para mim e assim, expandiu totalmente a minha realidade. Eu era o leitor de placas, era o leitor de títulos, eu era uma criança que o tempo todo buscava nas letras o conforto da falta de amigos. Da falta de amigos. Isso. Então, esse refúgio das letras, ele aparece nessa idade. Isso, ali por Você volta tem dos uma 4. lembrança uma memória afetiva muito, desses momentos. Sim, porque Você nasceu onde, professor? Eu sou de Recife, Pernambuco, mas ainda com 6 meses, meu pai recebeu uma proposta de emprego no Ceará e nós nos mudamos para Fortaleza, onde eu cresci até os 17 anos. Voltei para Recife, Recife, olha aí. Voltei e passei outros 17 anos lá.
E aí surgiu a oportunidade de vir trabalhar em Maceió e estou aqui há outros 17 anos. Nossa, então Eu tenho ciclos de 17. A gente falou sobre a exatidão, né, das coisas, e aí a gente entra... E daí, como foi seus estudos? Essa mudança, lógico, com 6 meses você não vai recordar muito, mas no Ceará, como foi sua infância, assim, as escolas? Conta pra gente algumas coisas interessantes que aconteceram nesse momento assim, de descoberta, né? Porque é uma descoberta. Teve algum livro, alguma coisa ali nessa fase que te tocou, que te chamou a atenção? Nessa primeira fase de leitura, ali dos 3 anos e meio, até o que deveria ter sido a alfabetização, por volta dos 6 para 7 anos, eu li muitos livros infantis. Aqueles livros em que você tem muito mais figuras do que palavras. Né? Mas eu lia com voracidade. E como isso foi um privilégio, como eu cresci numa casa onde a leitura fazia parte, meu pai lia bastante, minha mãe lia, nós tínhamos livros espalhados pela casa. Tinha esse incentivo, então, né? Tinha esse incentivo. Eu via meu pai lendo jornal todo dia, queria ler também. Uau. Via meu pai lendo revista, via meu pai lendo quadrinhos que ele gostava. E aí, na minha primeira fase, foram esses livros infantis que eu não vou me recordar as histórias, mas eu lembro daqueles livros enormes, bem coloridos e com poucas palavras e muitas figuras. Depois veio uma fase onde eu li muito revista em quadrinhos. Meu pai sempre comprava revistas, nós tínhamos pilhas de revistas em quadrinhos. Primeiro revistas tipo Disney, coisas tipo Turma da Mônica. Aí, à medida que eu fui crescendo, eu comecei a pegar alguns quadrinhos mais adultos que meu pai gostava, como Tex, eu não sei se você lembra, que era um faroeste. Eu lia Mandrake, que era um mago hipnólogo. Eu lia Fantasma, que era um herói das selvas. E assim, meu pai achou que quando eu estava ali para 11, 12 anos já era a época de eu começar a ler sem figuras. Porque ele dizia que era muito importante que eu conseguisse formar as imagens daquilo que eu lia. Eu só acho que ele pegou pesado no primeiro livro. Eu tenho aqui uma memória dessa época de que eu achei um pouco denso. Porque o primeiro livro sem imagens que eu li foi o livro de Mário Puzo, O Poderoso Chefão. Caramba! Com 11 para 12 anos. Só. Mas, assim, se eu pudesse cravar um livro que fez uma diferença enorme, eu tenho muito claro na minha mente, quando eu tinha entre 13 e 14 anos, eu li nas férias, na casa dos meus avós, um livro de um tio, que era O Infinito Poder da Sua Mente, de Lauro Trevisan. É um livro que ele fala muito sobre a mente voltada para o positivo. Entendi. E você me conhece, a gente no final pode falar uma mensagem sobre o que eu carrego no peito. Sim. Mas já... Eu quero saber, porque já está chamando atenção, né? Quem vê o professor Ives, de longe, assim, já percebe que tem aí uma frase implícita e que ele vai revelar daqui a pouquinho pra gente, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Que bom. E aí, nesse livro do Trevisan, tem um texto que é como se fosse uma oração, que eu repeti algumas milhares de vezes já na minha vida. Era um dos primeiros pensamentos que eu tinha assim que acordava, e por muitas vezes era um pensamento que eu gostava de ter antes de dormir, que eu queria compartilhar com sua audiência. Claro, né? Fique à vontade. Diz assim: sou perfeito, alegre e forte. Tenho amor e muita sorte. Sou feliz e inteligente. E vivo positivamente. Tenho paz, sou um sucesso. Tenho aquilo que peço. E acredito firmemente no poder da minha mente, pois sei que ela é Deus no subconsciente. Poxa, isso é muito bonito, muito bonito. Na edição vai ter aí, né, umas palmas, lógico. Mas eu fiquei emocionado, porque você sabe, ultimamente eu tenho percorrido também um caminho, enveredando por um caminho muito da poesia, né? E principalmente aqui no Nordeste a gente fala muito sobre a poesia do cordel, e isso me lembrou bastante também a conexão das palavras, tanto para trazer essa sintonia, essa sinergia de você ter uma mensagem positiva, no seu caso, para iniciar e para, né, terminar o dia,
E soou muito musical para mim também. No momento que você estava declamando, ficou muito, muito musical, muito belo. Você deveria também declamar mais poemas, né? Escolher alguns vídeos aí, alguns poemas e começar a colocar também, porque acaba também trazendo uma visão do Ives diferente do que os seus alunos estão acostumados a ver, né? Que é o professor que sempre fala sobre os cálculos, sobre os desafios da física, mas que, como eu falei no nosso início, também é um último romântico. Eu queria saber como que esses livros, né, os livros te ajudaram nessa construção, né? E como chegou o amor pela física, né? Eu queria que você contasse um pouquinho também sobre essa jornada, porque física era uma das matérias que eu mais adorava na escola. Tem a história engraçada, porque hoje eu sou apaixonado por literatura, mas eu gostava mesmo era de calcular. É uma história com os números bem interessante, que o livro veio e me conquistou de uma vez por todas. Mas eu ainda gosto de física, de matemática. Interessante você falar sobre eu usar um pouco esse lado de declamação, porque em aulas presenciais, muitas vezes eu fazia essas conexões. Que né? legal. Eu lembro que tem um texto... Você sempre foi um bom orador, assim, de turma. Você falou da timidez lá no início, mas depois tem um momento que você perde a timidez, assim, o livro te ajuda nesse processo? A leitura e o repertório que ela deu, sim. Ela me ajudou em fases da vida. Sim. Em alguns momentos me atrapalhou nas relações sociais, e aí eu vou dizer, calma, o que aconteceu eu não era um adolescente comum, no sentido de leitura. Entendi. Né? Muito provavelmente, entre os meus 14, 15 anos e os meus 25 a 30 ali da adolescência ao adulto jovem, eu li uma média de 60 livros por ano, pelo menos. Uau! Então, toda semana eu lia no mínimo um livro. Bem acima da média, né? Bem acima. Eu lia todas as principais revistas e lia jornal todo dia porque copiava o hábito do meu pai. Uhum. Então, eu era um adolescente que hoje eu chamaria de TED tóxico. Uau! Porque TED Talks, para quem não conhece, nós inclusive fizemos um junto, né? Juntos, 2016. Isso, é uma metodologia de palestras. Então, eu como lia demais, eu estava com aquela ânsia de colocar para fora o que eu estava lendo, e aí toda vez que alguém falava qualquer coisa, eu... Blá, 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 e aí isso acabava sendo chato nas rodas. Numa época em que os estudantes da minha idade liam pouco, eu lia um volume que era incompatível. E como eu já tinha sido tímido, eu acabava me retraindo um pouco. Mas, por outro lado, como eu nunca fui um padrão de beleza aceito na minha atualidade, ter esse repertório ajudou a me aproximar das meninas, né? Por exemplo, uma fase da minha vida eu lia muitos sonetos e gostava de declamá-los para as meninas, né? Vinícius de Moraes me ajudou muito em algumas paqueras. Mas sobre livros, leituras, amor, essa palavra amor é muito forte para mim. Eu tenho uma memória muito vívida quando eu era estudante da 2ª série, né? Hoje 3º ano do ensino fundamental. Eu tive uma professora chamada Violeta, que depois da minha mãe era a mulher que eu mais admirava. Mas era aquela paixão pura de eu olhar para ela e achar que o mundo era mais bonito porque ela estava presente. Uhum. Tia Violeta, Olha de repente só. Isso chega até você, saiba que você transformou. Vamos encontrá-la. Tia Violeta, professora do Colégio Júlia Jorge, que nem existe mais, infelizmente. E aí eu descobri certa feita que ela dava um beijo na testa do aluno que tirava nota 10 na prova. E a partir daí o que é que eu fiz? Tirei 10 em todas as avaliações. Ela era aquela professora que dava aula em todas as matérias, né? E aí toda vez que a professora Violeta, para mim, tia Violeta, falava sobre qualquer assunto, eu chegava em casa, mãe, me diga tudo que a senhora sabe sobre esse assunto. Água. Fale tudo que a senhora sabe sobre água. Aí ela falava e dizia, tá pouco, onde é que eu sei mais sobre isso? E aí a gente era uma família de classe média enxerida, né? E que bom que você é um irmão nordestino, não precisa explicar o que é enxerido, né? Mas, e a gente tinha entre as coisas de valor na casa a enciclopédia Barça. Uau. Então, aos 8 anos de idade, começaram as minhas leituras na enciclopédia Barça, para poder
ser aquele tipo de aluno que quando a professora falava tal coisa, eu levantava a mão. Levantava a mão e já participava, já contribuía. Ficou tão presente isso que muitas vezes ela dizia assim, fora o Ives, quem aqui fala sobre tal coisa? Aí quando ninguém falava, Ives. E beijo na testa. E depois, no segundo semestre, levar a professora até o seu carro. Eu ia de mão dada como um guardião, me sentindo super importante. Então, o amor transformou o aluno comum no aluno extremamente dedicado. E depois disso, eu criei esse hábito de usar conhecimento como uma forma de me fazer presente. Sim. E nunca mais parou. Eu sempre costumo falar que na minha trajetória, professor Ives, né? A gente estava conversando anteriormente, eu vou ter uma dificuldade de te chamar de você, porque quem me conhece sabe o respeito que eu tenho pelos professores e é quase impossível chamar um professor de você. Eu sempre chamo de senhor, inclusive os professores que são mais novos que eu sempre chamo de senhor. Mas Ives, eu tenho essa história de que eu era uma criança invisível. Eu me sentia uma criança invisível. E quando o livro ele entra na minha trajetória, que ele aumenta o meu repertório de vocabulário, ele aumenta a minha capacidade de conectar as ideias, de conhecer novas palavras, eu me torno uma criança visível. Então eu sou visto pelo conteúdo que eu posso mostrar. Então é bem marcante essa trajetória. E você falando sobre amor e sobre essa relação, essa memória afetiva com a tia Violeta, isso me mostrou muito também os meus primeiros passos lá em Junqueira, na Escola Estadual Padre Aurélio Góes, que você já conhece também um pouco da história do Mochileiro pela Educação. Mas eu queria saber de você, e nesse caminho, né, entre o amor, a literatura, uma vertente literária já bem sólida, né, posso dizer assim, porque quem lê 60 livros por ano, né, já é um leitor ávido, assíduo. Como que entra as exatas nesse caminho? Eu tive vários privilégios. E um dos privilégios é o de ter tido em casa Sim. um pai que não tinha dificuldades em operações básicas de matemática. Entendi. Existe, para minha tristeza, né, uma certa glamourização da aversão à matemática. Parece que o clube da turma que tem dificuldade em matemática faz questão de ter novos adeptos. Então, quando eu digo assim, caramba, eu tenho dificuldade em matemática, parece que tem um monte de gente que diz, opa, chega junto. É isso aí, normal. Nossa, detesto isso e tal. Se em algum lugar você falar, tipo, que a matemática é a vilã, né? Isso, aí todo mundo se identifica, né? Identifica. E, inclusive, fazer uma meia-culpa na qualidade de professor para dizer que alguns professores e professoras, talvez por terem sido mal formados em matemática, contribuíram para isso. Porque eu tenho clareza que em certas épocas da minha infância, o professor batia no quadro e dizia, presta atenção que isso aqui é difícil. E começava a explicar matemática. Então, o professor, a maior autoridade depois dos pais, estava dizendo matemática é difícil. E você vai guardando aquilo. E estava ali fortalecendo, né? Essa ideia de que é difícil. E depois, também, eu me lembro que algumas vezes o professor dizia, olha, o barulho, fica quieto, senão eu vou botar tarefinha de matemática adicional para casa. Então, matemática era algo que era punitivo. Algo difícil e algo punitivo. Como é que isso vai ser atraente? Né? Tem gente até que brinca, que diz, nossa, como é que eu vou me interessar de abrir um livro para me oferecer problemas? Eu quero as soluções. Né? Eu vi um vídeo esses dias, eu lembrei, que tinha uma criança falando sobre a relação das letras nos problemas matemáticos, mas reclamando e tipo... Mas eu queria saber quem foi que inventou essa história de misturar letra com número, procurar o valor de X. Eu quero saber se X perder o valor dele, é ele que vai procurar para lá. Algo nesse sentido, assim, já trazendo e reforçando essa ideia do imaginário, mas não só imaginário, mas eu lembrei muitas situações agora você falando, de que a matemática era o vilão ali, de todas, né, era rejeitada, ninguém... Né? Isso. E aí, quando é que eu falo do privilégio? Meu pai, talvez porque o ofício dele exigia que ele estivesse mexendo com números, ele sempre foi uma pessoa que lidou facilmente com os números na parte de matemática básica, aquela parte operacional de aritmética, que é quando a gente está na primeira formação.
E aí, sobre essa coisa do X, Y e valores de letra, meu pai brincava muito com a ideia de balança e caixas. Porque uma igualdade, você pode imaginar como braços de balança que estão em equilíbrio. E aí, se de um lado tem uma caixa, a caixa está escondendo coisas dentro. Então, ele, por exemplo, eu tinha lá que X era igual a 4 mais 1. Quanto valia X? Aí ele dizia, olha, pegue uma caixa de um lado da balança, do outro lado bote 4 laranjas e depois bote mais uma laranja. Quantas laranjas tem que estar escondidas na caixa para que fique igual dos dois lados? Entendi. E aí, para mim, isso fazia muito sentido porque era algo concreto. Que na infância, quanto mais concreta pudesse ser a apresentação das coisas, melhor. Seu pai era professor? Não, meu pai era comerciário, meu pai era dono de uma empresa de transportes. Entendi. Mas ele trabalhou muito tempo com documentos que precisavam de matemática e aí ele tinha certa facilidade com operações. E aí o que acontecia? Mas de certa forma é um professor também, né? Sim, sim, sim. E foi muito importante que eu lembro, isso é muito claro, quando eu chegava com tarefas de matemática, minha mãe dizia, vixe, isso é difícil. Aquela coisa que minha tia na escola dizia, né? E meu pai dizia, difícil nada, só é difícil quando a gente não sabe, deixa que eu explico. Então eu nunca cresci com a ideia de que aquilo era o não difícil, né? Entendi. Mas sempre que, se eu dominasse, passava a ser simples. Perfeito. E eu, por treino, e aí por um pouco de querer me exibir para o meu pai e dar orgulho a ele, eu sempre fui bom em cálculos matemáticos de cabeça. Eu lembro, inclusive, que ainda criança... Isso é impressionante, né? E impressionava não só o seu pai, mas eu acho que a escola inteira também. Sabe esses meninos de Luciano Huck que aparecem fazendo aquelas Pequenos contas de gênios. cabeça e tal? Pois é, eu fazia aquele tipo de coisa. E meu pai gostava, ali quando eu tinha entre 8 e 10 anos, de botar uma calculadora, tomar nota no papel, fazer algumas coisas e declamava as operações para alguém fazer na calculadora e eu fazer de cabeça. E muitas vezes eu era mais ágil de cabeça do que a pessoa na calculadora. E ele achava o máximo e depois me dava um sanduíche misto com guaraná. Ah, que legal. Depois que eu fui trabalhar com ele, eu fazia o que a gente chama de cubagem. Eu chegava e contava quantas caixas tinham a lateralidade e a altura, aí anotava o número de caixas, contava quantos produtos em cada caixa e contava o número de produtos. E eu fazia isso de cabeça, enquanto o capataz dele ia com a calculadora, eu ia de cabeça e eu era sempre mais ágil. Então, isso foi uma forma também de virar um troféu para o meu pai exibir. E depois que a matemática fez sentido para mim, tudo que estava relacionado com matemática foi mais fácil na adolescência. E aí foi quando veio física e química. Na escola, você sofreu algum tipo... As crianças, seus colegas, achavam que você era um gênio, ou então se afastavam, ou então se aproximavam por você ter desenvolver essa capacidade e essa habilidade de lidar bem com os números, ou foi tranquilo? Você passou assim, de boa, como a gente chama hoje? Hoje em dia, principalmente depois que tecnologias, principalmente tecnologias digitais, e que o mundo da startup deu visibilidade e muito dinheiro para o que a gente chama de nerd, né? Ser nerd ou ser geek é bacana, né? Entendi. Tem até uma música, não sei se você já escuta, se você já escutou, Garota, escolha já seu nerd. O nerd de hoje é o cara rico de amanhã, eu escutava. Pois é, então, mas na nossa época, né? Eu sou um pouco mais velho que você, eu estou falando aqui de final dos anos 80, ser CDF, né, que era aquilo de ferro, não era tão bem visto. O clube dos que tiravam nota baixa era maior, então o pessoal acolhia melhor. Então os nerds, os CDFs da época, eles eram meio que excluídos, exceto na época das provas. Que aí todo mundo queria sentar junto, fazer amizade. Fazer prova em dupla, faz comigo. Exato. Ó, eu vou colar aqui ao redor e tal. Então as meninas me achavam mais atraente, os caras me achavam mais bacanas. E eu vivia aqueles momentos ali de popstar, mas eram poucos. Tanto que eu me aproximei um pouco dos esportes para me socializar. Entendi. Fiz basquete também. Ah, que legal. Fiz basquete, tá fiz vendo? vôlei. Eu falo, o basquete é o melhor esporte do mundo. Vocês não acreditam, né? Eu comecei com judô aos 8 anos, porque meu pai também tinha feito judô e ele acreditava que a disciplina das artes marciais era útil para o resto da vida. E eu concordo com ele. Perfeito. E aí você tá nessa trajetória escolar,
E aí a gente já conheceu o Ives leitor, o Ives ávido aí pelos livros, apaixonado, o Ives romântico. E aí veio essa transição para as exatas, para os números, com toda essa bagagem. E a escolha para o curso nível superior, como foi? Foi fácil? Você já pensava em entrar na universidade? Já tinha definido qual seria a carreira? Ou você não queria entrar, queria seguir como um empreendedor, como comerciário? O que passava na sua mente nesse momento? Bom, primeira vez que eu pensei sobre o que eu seria, eu era criança e tinha feito um experimento, não sei se você fez na escola, mas na época da escola tinha colocar um feijão num algodão, sim, sim. molhar e relatar o que acontecia nos dias, né? Nos dias. Brotava aquela primeira folha, depois crescia, abria o chamado dicotiledônio e tal. Sim. Então, durante uma semana, eu fiquei aí, caramba, a minha percepção enquanto criança é, o que era uma ilusão, mas eu sou capaz de gerar a vida. Nossa, a partir de um feijão que era quase uma pedra, brotava uma vida. Isso me encantou. Eu disse, nossa, eu quero fazer isso pro resto da vida. Esqueceram só de dizer que do algodão tinha que botar na terra, senão morria. E aí, quando morreu, eu disse, nossa, eu dou a vida, mas eu não consigo mantê-la. Esse negócio aqui não é tão interessante assim. Mas esse foi o meu primeiro lampejo. Só que, de quando eu comecei na escola a me destacar, principalmente por conta de matemática e as ciências afins depois, ficou muito claro para minha família qual era a profissão que eu devia seguir. Porque minha família era uma família de classe média enxerida, né, oriunda do interior, e que tinha 3 profissões. Né? Eu era o cara que fazia conta de cabeça, engenheiro. Minha irmã, do meio, batia a boca na escola. Era isso que eu ia perguntar. Vocês são 3. São 3. Eu tenho uma 4ª irmã, fruto do 3º casamento do meu pai. Mas pai e mãe, eu tenho mais 2 irmãs. A do meio batia a boca na escola, advogada. E a mais nova gostava de costurar a boneca. Médica cirurgiã. Então, assim, a família já tinha decidido. E no meu caso, só para dar uma pequena pressão, eu tinha um tio muito bem sucedido na área de engenharia. Uau. Que veio me conhecer porque eu era o primeiro da minha geração de primos que seria engenheiro. E aí você que está nos assistindo, pensa no início da década de 90, onde um engenheiro muito bem sucedido trabalhava. Eu faço essa pergunta nas palestras e ninguém acerta. Porque meu tio era engenheiro eletrônico e desenvolvia componentes para ônibus espaciais na NASA. Caramba! E ele era americano, casado com a irmã da minha mãe, veio me conhecer e veio... Meu sobrinho linda, estuda muito bem de engenharia, aprimora o inglês que tio consegue um pica na NASA. E eu, ei tio, baixa essa mão aí que vou entender errado essa história. Mas imagina, um adolescente com 18 anos... com um tio que trabalhava na NASA, que disse para fazer bem a engenharia e aprimorar o inglês, que ele arranjava um bico na NASA. Ele tinha amigos da NASA, professores da UCLA, e para ele, eu ia fazer mestrado e doutorado lá, e de lá eu ia pegar um bico na NASA. Então, estava tudo certo. Não teve, assim, dor nenhuma na escolha. Vou fazer engenharia. Você estuda isso no Ceará? Não, isso assim, meus pais se separaram. Entendi. Quando eu era aluno do ensino médio. E aí minha mãe decidiu voltar para o interior de origem dela. Só que eu já estava perto de fazer o vestibular, eu estava no 2º ano do ensino médio. E aí um tio disse, olha, eu não posso te ajudar com muita coisa, mas se você conseguir passar numa prova de escola pública, seja escola técnica ou colégio de aplicação da universidade, eu te dou moradia, alimentação e transporte. E aí eu fiz. E passei tanto na Escola Técnica Federal de Pernambuco, para o curso de eletrotécnica, quanto no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco. Entendi. E aí meu tio me acolheu e eu terminei o ensino médio no Colégio de Aplicação e de lá fui fazer engenharia na Federal de Pernambuco. Isso lá em Recife? Em Recife. E como foi esse processo a engenharia? Você se formou em engenharia e chegou a ser engenheiro, a atuar na profissão porque... pela pressão social, né, que você teve, e enfim, todo mundo já criou-se, logicamente, eu acredito, naturalmente criou uma expectativa. Claro. Como foi esse processo a você se descobrir professor? Pois é. Eu não tive dor nenhuma na minha escolha para o curso superior, mas dentro do curso superior aconteceu um episódio assim que é muito claro para mim, a descoberta de eu, professor. E aí sim houve dor.
eu era um aluno tímido, como eu falei, Sim. né? Tímido para situações de improvisos sociais. Mas eu não era tímido, por exemplo, para apresentação de trabalho, Entendi. coisas que eu estava preparado para fazer. E como eu era muito tímido, mas eu era um aluno que me destacava, me recomendaram que eu fosse para o diretório acadêmico. Porque o diretório acadêmico tinha muitas coisas onde eu podia me encaixar e que aquilo ali ia me ajudar a socializar. Não foi exatamente como disseram, porque eu ia para lá, via o pessoal jogando sinuca, jogando totó, pé bolim e etc e tal, e eu ficava estudando A cálculo. teoria é diferente da prática, nesse caso. E aí me colocaram na área de divulgação de eventos. Por quê? Porque como eu era um aluno reconhecido bom, Entendi. eu ia para as salas e os professores me permitiam falar, porque professor de engenharia detesta ser atrapalhado, né? E aí, muito claramente aconteceu um episódio que a gente tinha um jogo do nosso time de engenharia contra o time de engenharia da Universidade Estadual, que ia acontecer na região deles. E aí, meu objetivo era encher um ônibus de alunos para ir para esse jogo. E eu fui, e eu me lembro que na primeira turma que eu entrei, um professor de cálculo bacana que me conhecia, quando eu falei sobre o evento, perguntou se aquilo que estava no quadro eu poderia explicar na semana seguinte. E aí era um assunto básico, eu disse que sim, não teria problema, ele liberou a turma inteira. Eu bati a minha cota na primeira sala. Uau. Eu disse, pronto, é hoje que eu perco o BV. Né? BV, para quem não sabe, era boca virgem. Né? E aí, lá vou eu, todo feliz, só que lá perdemos o jogo, Entendi. não perdi meu BV e a vida voltou ao normal. Tudo normal por Tudo aqui, normal. Né? Na semana seguinte, como eu havia combinado, fui explicar aquele assunto para os alunos no contraturno, sem qualquer compromisso de que aquilo fosse se perpetuar. Contudo, é muito claro para mim isso, Thiago. Tinha uma menina na frente, e que pena que eu nunca consegui encontrar você, quem sabe através desse podcast. Olha só, vamos fazer 2 missões nós temos aqui, né, para encontrar. Temos 3, logo eu vou dizer qual é a terceira, opa. tá? Essa menina, parece que eu tô vendo, era uma menina mirradinha, magrinha, do cabelo preto, bem liso, que ficava... Sabe aquela menina dos Incríveis, os desenhos, que ficava sim. com o cabelo cobrindo assim o rosto? Ela cobria aqui de lado e ela ficava olhando assim, ó, com aquela testa frangida. Frangida, sim. E aí o que é que eu entendi? O que eu tô tentando explicar tá indo bater a testa dela. E quanto mais Quando bate, bate. mais engilha a testa querendo entrar. E assim, eu fiquei com essa imagem na cabeça e disse, eu vou entrar nessa cabeça. E aí me enchi de entusiasmo, que inclusive é uma dica que eu dou para qualquer colega, professor ou professora. Se enche de entusiasmo, que o entusiasmo é contagiante. E aí ele faz sua mensagem ficar muito mais poderosa. Então, meu pequeno repertório ali, eu comecei a gastar. E tal, e pá, e pê, e olhava e a testa engilhada. E tal, e pá, e pê, e a testa engilhada. E acabando o assunto e a testa engilhada. Eu disse, nossa. Aí eu me empolguei, bati o giz no quadro, virei para os aplausos, que não vieram. Mas a testa dela fez assim, ó. E aí ela sorriu com os olhos. E eu enxerguei o que é que um professor faz. O professor, ele tem a capacidade de transformar para melhor a vida da sua audiência, que são seus estudantes. E tem o privilégio de assistir essa transformação acontecendo na frente dele. Naquele momento, morreu o Ives engenheiro, nasceu o Ives professor. Nossa, isso é muito, muito profundo. Porque eu já ouvi essa história, assim, professor Ives contando em palestras, mas frente a frente é algo, principalmente para mim que teve a vida salva pela educação, e o professor tem um papel fundamental nessa jornada, é muito... traz muito desse sentimento, sabe, de que você está no meio da confusão e um professor te dá uma luz ali, você pega essa luz e você encontra esse caminho que você quer seguir. Mas eu acredito que não foi muito fácil para você convencer sua família, seus pais, não, Thiago, de que sou professor. Primeiro aquilo virou uma epifania, né? Quando aquilo ali aconteceu, eu me lembro inclusive do Clóvis de Barros Filho, que fala de quando ele se descobriu professor. De repente o mundo congelou e tudo dali para frente começou a fazer sentido como professor. Sim. E aquilo me invadiu de uma energia que eu precisava compartilhar. E aí eu saí correndo pelos corredores da faculdade para uma parede que tinha uma caixa meio azul,
que você colocava uma moeda em cima, na verdade não era uma moeda, mas parecia, e você girava um disco e falava com as pessoas, chama orelhão. Tem que descrever porque a turma não sabia, isso aí, né? E eu liguei para minha mãe. E, assim, nós que somos mais antigos sabemos que antigamente não era comum ligar para o interior durante a semana. Tinha que ser final de semana. E, tipo, se ligasse durante a semana, algo muito sério aconteceu. Exato. Minha mãe já chegou chorando. Meu filho, o que aconteceu? E eu aos berros do outro lado. E, Tiago, eu vou contar como aconteceu. E eu espero contar com a gentileza do público que o julgamento não seja um julgamento pelos termos de hoje, mas um julgamento pela década de 90. O que minha mãe falou cheia de amor. Mas eu tava aos gritos, mãe, mãe, aconteceu algo incrível. Mãe, hoje aqui na universidade, hoje, mãe, finalmente eu me descobri. E aí minha mãe do outro lado, aflita, angustiada, respirou fundo, travou e disse, filho, você sabe como é o seu pai. Cuidado com o que você tem para me dizer. E eu, mãe, eu quero ser professor. E aí minha mãe, cheia de amor do outro lado, respirou fundo e disse, meu filho, pausa dramática, você estudou tanto para ser professor. Nossa. E aí assim, mas eu tava inabalável, cara. Eu disse, que bom, mãe, um professor que vai saber o que dizer para essa garotada. Tchau, beijo, te amo. E aí fui curtir aquele nirvana de alguns minutos. Só que aí caiu a ficha, cara, né? Eu era filho, fruto de uma família destruída, separada. Eu tinha recebido o investimento de um tio que me protegeu e possibilitou eu estar na faculdade. Então, eu era a esperança de assim, subir um degrau social para ajudar a família toda. Então, eu estava no começo do curso e eu não ia largar o curso para não dar essa frustração para a família. Mas então, você seguiu com o curso? Eu segui com o curso. E ao contrário do que poderia ser feito, eu comecei a me esforçar para terminar o curso o quanto antes. Só para você ter uma ideia, como eu comecei a fazer escola técnica, eu já estava no meio do ensino médio, eu comecei engenharia, ainda estava concluindo a escola técnica. Quando eu me descobri professor, eu larguei a escola técnica no penúltimo período antes de me formar. Porque já não fazia mais sentido eu fazer aquele curso técnico, porque ele era um suporte para ser engenheiro. Mas eu não queria mais a engenharia. E aí eu usei o tempo de escola técnica para adiantar disciplinas. E me lembro a felicidade de ir para a casa da minha mãe, depois de receber o diploma, coloquei entre lâminas de vidro, uma moldura bonita, embrulhei para presente, peguei o ônibus da Jotude, olha só, passei 4 horas balançando. Foi longe agora, hein? 4 horas balançando, cheguei na casa da minha mãe, que aos prantos recebeu o diploma, botou na parede principal da casa dela. E assim, minha mãe é uma senhorinha hoje, Tiago, que ela vai fazer 80 anos esse ano. Ela tem bico de papagaio, não sei se você sabe o que é, mas a calcificação no pescoço. E por muito tempo eu carregava uma culpa achando que eu era um dos responsáveis por esse problema no pescoço. Porque por pelo menos 12 a 15 anos, todo mundo que chegava na casa da minha mãe, ao entrar, dava de cara com diploma, porque era a parede principal. Era o troféu dela. E aí perguntava o que era aquilo, ela dizia de boca cheia, meu filho engenheiro. E aí o pessoal perguntava, e ele trabalha onde? Petrobras, Eletrobras, qual a empresa? Sempre tinha essa pergunta a seguir, essa pergunta, né? E minha mãe fazia sempre o mesmo movimento. Ele é professor. Tem esse movimento de baixar a cabeça, ele é professor. Por tantos anos eu achava que era o pescoço da minha mãe torto por minha causa. Mas só para não ficar dramático, tá? Minha mãe depois perdeu meu diploma. Ah, foi? Foi. E não foi uma problema. Mudança? A gente... Depois que eu fiquei adulto e consolidei a minha carreira, eu pude trazer a minha família para morar perto de mim, para que não acontecesse, principalmente com minhas sobrinhas, falta de oportunidade, né? Porque no interior a gente sabe como é mais limitado as coisas. Aí eu trouxe para morar comigo. Hoje uma trabalha na Procuradoria de Justiça, uma concluindo Direito agora, a outra da Seleção Brasileira de Ginástica. Então eu fico muito feliz que eu acho que essa contribuição que eu dei possibilitou isso. E aí, nesse período, eu era meio cigano. Eu passava 2 anos num lugar, 2 anos em outro e tal. Um verdadeiro nômade. E aí, minha mãe, numa dessas mudanças, perdeu meu diploma. Só que hoje, ela ostenta uma outra coisa. Ela hoje ostenta a placa de 100 mil inscritos, que eu fui o primeiro professor do Norte e Nordeste a receber essa honraria do YouTube. Legal. E o 5º professor do Brasil. E aí, quando alguém chega na casa dela, né, que olha, pergunta o que é isso. Ela diz, isso é meu filho. É uma placa que ele recebeu e tal, não sei o que. E ele faz o quê? Aí ela enche a boca. Meu filho,
Meu filho É professor. Então aí eu zerei. Zerou a vida. E partindo dessa parte, né, do Ives professor, dessa conquista de mudar o cenário ali que criava sua expectativa em relação à sua trajetória profissional, à sua carreira como engenheiro e como você colocou, para mudar esse cenário ali da sua família, como que você ressurge, né, ou surge com um canal, né, aproveitando essa ideia do digital, com esse canal que se tornou um dos canais mais importantes, né, do Brasil, e hoje é considerado um dos canais mais importantes do Brasil de física, um dos maiores do Brasil. Fala pra gente como que você viu esse site, né, e aí partindo, falar pra gente também essa veia empreendedora, como que foi o Ives ali para enxergar essa oportunidade e dizer, pum, tem algo aqui que eu preciso. Uma vez você me falou uma frase interessante que é sobre a crista da onda. Quando você o surfista enxerga a onda, que ele enxerga ela longe. E ele tem que sair muito na frente e remar para ele pegar a crista da onda para depois ele surfar mais tranquilamente. Queria que você falasse para a gente, por ser um dos precursores também, né, desse meio de dar aula digital, quebrar essa barreira de entrada que também eu acredito que teve. Sim. Eu não sei se você vai lembrar, mas quando a gente fez o TEDx juntos, sim, uma das minhas primeiras frases, logo quando cheguei, disse: eu acredito que estou aqui porque eu sou um eterno insatisfeito. Insatisfeito. Mas não porque as coisas não me trazem satisfação, mas porque após me sentir satisfeito com algo, eu penso no próximo algo, né? Então, a minha vida toda foi de tentar conquistar o próximo passo. E com isso eu construí uma carreira muito sólida em escolas, né? Eu, embora tenha vindo de escolas públicas, sim, como a Escola Técnica Federal e o Colégio de Aplicação, eu construí a minha carreira em escolas privadas. Sempre tendo em paralelo projetos ligados à rede pública ao longo da minha vida toda, desde participação em aulas até projetos como o Professores do Terceiro Milênio, que foi um curso de extensão que eu ajudei a construir na Universidade Federal de Pernambuco. Retribuição para a escola pública sempre também teve na sua trajetória, no seu caminho. Sempre. Eu cheguei onde cheguei porque em momentos decisivos da minha vida o poder público me possibilitou continuar estudando. Perfeito. Então, de alguma forma, eu achava que aquilo que eu recebia eu tinha que também oferecer. E não foi diferente com a internet. Eu percebi lá em 2010, né, quando em 2009 o Enem mudou, ele mudou de uma forma muito abrupta. Em 2009, no meio do ano, o governo federal disse agora para entrar na universidade pública através do Enem. Pegou todo mundo de surpresa. E foi parecia que soltou uma bomba. Isso, porque ninguém estava esperando por isso. Todo mundo olhava para o Enem lógica. Como assim? Isso aqui é um instrumento do MEC para fazer a avaliação do ensino médio. E não para possibilitar acesso. E aí as escolas todas ficaram em polvorosa. Como eu, à época, já era elaborador de itens para vestibulares de universidades privadas, eu já tinha estudado a metodologia do TRI, eu conhecia essa coisa de competências, habilidades de avaliação, e eu comecei a escrever um blog sobre isso. E como é aquela coisa em terra de cego, quem tem um olho vira rei, meu blog, toda vez que você juntava física e Enem no Google, o meu blog aparecia como primeiro item da pesquisa. E aí você tem ideia de quanto isso gerou de fluxo. Nossa. E aí, se você pega essa questão de convergência, né? Ali no período 2010, começou a se popularizar smartphone, que era uma coisa muito cara e começou a ficar menos caro. E também a internet no país começou a ter um pouco mais de qualidade. Aí os blogs começaram a virar vlogs. E aí o pessoal começou a dizer, professor, por que que o senhor, ao invés de escrever tanto texto, que o senhor escreve bem, mas por que que o senhor não condensa isso em vídeos? E aí despertou em mim a possibilidade de tentar me comunicar com vídeos. Eu já acompanhava o que acontecia fora do país. E, assim, se há uma vantagem de você estar num país em desenvolvimento, é que você tem facilmente como entender para onde as coisas vão, que é só olhar para fora onde está desenvolvido. Então, eu vi que Estados Unidos, Inglaterra e alguns países asiáticos era cada vez mais comum as web aulas. E aí eu me posicionei para fazer a web aula. Como engenheiro, criei um fluxo de trabalho, contratei uma equipe
E disse, em 2 anos eu quero ser uma referência num país. Alguém te achou um louco assim? Todo mundo achou louco. Eu me lembro muito, muito, porque no colégio, eu era um professor bem requisitado no colégio, aqui, um colégio, o maior colégio cursinho da cidade, sim. o Contato. Eu tinha, junto com mais 2 professores, um curso de isoladas, onde eu tinha quase 400 alunos divididos em 6 turmas. Então, ao longo da semana, eu dava mais de 60 aulas. Perfeito. Fora prepará-las. Entendi. E aí todo mundo disse, cara, tu é doido. Tu tá no auge da tua carreira, tu é o maior curso de física da cidade, trabalha na maior escola. Só que sempre que eu chegava no máximo, eu me perguntava, qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Aí, assim, Red Bull, patrocina aqui o mochileiro. Ele escolheu porque eu contei pra ele certa vez que sempre que me perguntava, cara, você tá nessa coisa de, e o próximo passo, parece que você tá sempre querendo escalar uma montanha mais alta. E quando você chegar na montanha mais alta, o que é que você faz? Aí eu bato asa e voo. Então eu sempre tinha qual era o próximo passo. E a internet juntou essa possibilidade de ser um passo para falar para mais gente e, ao mesmo tempo, possibilitar pessoas que não podiam pagar a escola mais cara, que não podiam pagar o cursinho onde eu estava, que nem sequer estavam na cidade onde eu trabalhava, tivesse acesso ao que eu julgava ser o meu talento, que era comunicar sobre física. Eu sempre achei, né, espero que tenha acertado, que um dos meus grandes talentos era de pegar coisas complexas e explicar de forma simples. E essa metodologia que você tem de transformar aquele emaranhado de problemas numa coisa que seja... Porque eu já assisti várias aulas suas, palpável, essa é a palavra, palpável. Eu pego e eu entendo. De onde surgiu? Você acha... Você tem uma explicação lógica ou não lógica para isso? Eu acho que é uma questão de sensibilidade do comunicador. Você talvez lembre, eu tenho clareza sobre isso, eu sou um pouco mais velho, que professores de exatas na minha época, eles tinham o status por serem ininteligíveis. Ninguém tira o 10. Não. O 10, eu lembro que tem uma frase, ninguém tira 10, porque o 10 é o do professor. Pois é. Então, quando o cara vai para o quadro e ele faz questão de dizer assim, olha, tá vendo? Você não entende porque eu sou inteligente e você não é. Eu achava aquilo um absurdo. Como é que o cara tinha prazer em dizer que ele não era compreendido? Ele estava no lugar errado, né? Então, eu sempre procurei ter a visão de para quem eu estou falando. O que eu estou falando, ele atende a meu ego ou ele atende à comunicação? Porque o professor ególatra, que quer que todo mundo diga, nossa, aquele cara é muito inteligente, mas eu não entendo nada do que ele diz, não era nunca o professor que eu queria ser. Eu queria ser aquele professor que quer dizer, nossa, ele fala e eu entendo. Eu sempre tive essa preocupação. E sem saber, intuitivamente, eu acho que eu usei muito do que Paulo Freire preconiza, que é você conseguir entender o lugar de onde vem o público. Qual é a bagagem que esse público tem? Para que o que eu fale se encaixe dentro do repertório dele, para depois eu enriquecer o repertório dele e trazê-lo para o meu. Respeitando as experiências que cada um tem, né? Que cada um carrega. Tiago, eu sempre busquei aqui em Alagoas morar próximo de onde eu trabalhava. Porque eu detesto dirigir no trânsito urbano. Tanto que desde 2017, meu último carro eu deixei para o meu filho pet. É do cachorro. Quando o cachorro está comigo, ele vem com o carro. Quando eu devolvo o cachorro para a mãe, o carro fica com ela. Porque é um cachorro grande, não dá para andar de Uber. Mas eu adoro dirigir na estrada, mas eu detesto. Então eu sempre procurei estar perto para não pegar nem muito trânsito ou até mesmo para ir andando. Mesmo assim, eu tive por hábito, a minha vida toda profissional, acordar cedo o suficiente para eu ler por 30 minutos todos os dias. Fazer aquecimento vocal, alongamento corporal, comer sem pressa para chegar tinindo na escola. Entendi. Tanto que quando estava todo mundo ainda meio mordorrento, aquela coisa meio Walking Dead, nossa, eu já chegava pulando. 220. Isso. Algumas vezes alguns alunos até chegavam, professor, tá tudo bem aí? Você tá muito animado. E eu dizia, não, é açúcar, é muito açúcar. Eu até, uma das escolas, a coordenadora pediu que eu gritasse menos. Olha só. Porque alguns pais se assustavam. Porque eu tinha mania de fazer uma campainha com a voz, e sair correndo pelo corredor, porque eu dizia que depois que eu entrasse, ninguém entrava para poder já começar na muvuca, né? Mas uma coordenação certa vez pediu que eu não fizesse isso. Achou ruim.
Mas aí o que acontece? Esses 30 minutos que eu lia não eram necessariamente sobre a física. Eu já estudava física em outros momentos. Eu lia sobre o contexto dos meus estudantes. Eu tentava entender o que é que eles ouviam, que tipo de música, quem eram seus ídolos, o que é que eles assistiam. Eu sempre conversei muito com os estudantes para entender o que é que eles estavam fazendo. E aí, quando eu ia para a sala de aula, eu pegava um verso de uma música que estava na cabeça deles, pegava um pedaço hoje de, sei lá, um dorama e trazia para a física aqueles momentos. E aí, de repente, quando ele dizia, cara, isso aí eu conheço. E aí ele despertava interesse. Na hora que você sai do seu ego, né? Passa de dar aulas com a palma da mão para baixo e passa a usar a mão para cima, o semeador, a comunicação melhora e acontece. E aí eu acho que essa sensibilidade foi o que me fez, ao longo do tempo, aprimorar a minha característica de professor. Eu acho isso incrível, e essa sensibilidade de você entender e criar um repertório para se aproximar cada vez mais dos seus alunos e mostrar para eles também de forma dinâmica, uma metodologia ativa, usando ludicidade também, e isso impacta diretamente também no resultado final, né? Agora, eu queria saber do senhor, tá vendo? Do senhor, de você, professor Ibis, a sua relação, né? A gente já viu, quem chegou aqui já viu que você tem um lema, né? Que você leva consigo, que você carrega. E essa relação, eu nunca vi você com outra camisa, só para deixar claro, tá? Eu nunca vi. Então, a gente tem até um amigo, né, aqui em Alagoas, que é o Careca, que hoje não tá mais, mas, enfim, ele tinha uma promoção que se encontrasse ele que fosse com a camisa que não tinha careca, ganhava, sei lá, um sanduíche na lanchonete dele. Você não tem essa promoção, né? Mas eu nunca vi você com outra camisa. Eu queria entender o que significa, né? Mostrar também para o nosso público o que significa, que você passasse essa mensagem também, porque eu acho que isso é muito importante a gente trazer aqui, e ninguém melhor do que você mesmo para poder falar sobre o seu lema. Eu já usei em algumas palestras, eu já mandei para ele algumas coisas falando, não o lema completo, mas mostrando a inspiração. Mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Tiago, quem chegou até aqui provavelmente já ouviu mais de uma vez a palavra privilégio, né? E eu sou muito consciente de diversos privilégios, né? Eu nasci homem num país que é misógino. Eu nasci caucasiano num país que é racista. Eu nasci numa família de classe média estruturada financeiramente num país em que pobres sofrem vários tipos de dificuldade de acesso. Eu sou hétero cis num país LGBTfóbico. Então, eu tenho muitos privilégios, né? Alguns deles eu construí. A minha carreira é uma construção. Mas eu sei que eu saí à frente de muita gente por conta desses privilégios. E quando eu fui para a internet, eu passei a ter contato com um público que, na sua grande maioria, era despido de certos privilégios. Entendi. E eu percebi que, mais do que ensinar física, eu dava para esse público uma coisa que era muito valiosa, que era pertencimento. Eu fazia, muitas vezes, que estudantes que ao longo de uma vida inteira não se viram merecedores, do lugar onde estão, não se viram sequer merecedores dos sonhos que tinham. Eu chegava para eles e dizia, olha, o lugar onde você quer chegar é possível. Eu vou te dar aqui um apoio, mas você tem que fazer a sua parte. Sim. Mas é possível. E isso começou a criar uma comunidade em torno do projeto. Porque não era só mais aprender física. Era acreditar que os sonhos eram possíveis. E um episódio muito marcante na minha infância carregou comigo uma vida inteira de postura para as coisas. Eu falei lá do Lauro Trevisan, Sim. Né? Mas antes disso, eu tive uma conversa com meu pai por conta de um episódio que eu até contei já num TEDx, que eu chamo de A Fórmula do Chocolate Infinito. Quando eu tinha cerca de 9 anos, 9 para 10 anos, eu levei uma caixa de chocolate para a escola. E na hora do intervalo eu abri a caixa de chocolates, ingênuo.
Imagina, numa sala com, sei lá, 30 crianças, você abre uma caixa de chocolate, sobe o cheiro de chocolate, o que vai acontecer? As crianças vão ficar loucas. Loucas, vão invadir. E vieram pra cima de mim pra pegar o chocolate, eu sem saber o que fazer, eu cobri o chocolate e disse só pra quem me der moedas. Achando que ninguém ia ter moedas. Pelo contrário, as moedas começaram a brotar dentro da caixa e os chocolates a sumir. Eu peguei um rapidamente e disse, opa, acabou. No primeiro momento, frustrado, disse, caramba, acabaram os meus chocolates. No momento seguinte, a minha habilidade de cálculo matemático, contei as moedinhas e disse, nossa, dá para 2 caixas. Peraí, eu compro uma, vendo, tenho 2. Aí eu pego uma para mim, vendo a outra, tenho 2. Pego uma para mim, vendo a outra, chocolate infinito. Cara, uma criança de 9 para 10 anos descobrindo a fórmula do chocolate infinito. Eu fui para casa louco para contar em casa. E assim, meu pai, embora a gente tivesse uma condição financeira confortável, ele sempre estimulou que a gente desse fluxo para ideias, porque ele achava que aquilo ali ia ser um tipo de maturidade que na vida adulta ia favorecer. E eu achei que eu ia chegar em casa, meu pai ia me jogar para cima, a gente ia jogar chocolate no chão, nadar no chocolate, comemorar, soltar fogos. E para minha total frustração, meu pai olhou bem sério para mim e disse, ok, e final de semana que não tem aula? Como é que você vai vender seus chocolates? E aí eu travei e disse, pai, vendo um, tenho 2, separam para mim, vendo um, tenho 2. Eu não vou comer uma caixa de chocolate por dia, isso é uma forma de contar. Ah, entendi. E nas férias, que são 60 dias? Aí eu disse, pô, meu pai quer me quebrar. Aí eu falei, pai, eu sou um cara disciplinado, eu guardo uma caixa de chocolate pro primeiro dia e reinicio o ciclo. E meu pai continuou colocando dificuldades. E como o repertório dele era melhor do que o meu, chegou uma hora que eu não tinha resposta, eu me lembro da frustração de ir pro quarto, puto, me permita a expressão, mas é isso, puto da vida, pensando, meu pai não me entende. Entendi. E além, meu pai não me ama. E no outro dia, na força do ódio, eu levei uma caixa de chocolate, vendi e cheguei em casa sem qualquer entusiasmo. E aí meu pai, quando viu, gordinho, porque era bem gordinho, gordinho, cara feia, você tá com fome? Aí eu olhei pra ele no fundo do olho e disse assim, não, eu tô com ódio. Aí ele, oxê, menino desse tamanho, com ódio de quê? Ódio que o senhor não entendeu, ontem eu cheguei aqui todo feliz, contei minha história, o senhor ao invés de comemorar comigo, o senhor foi destruir o meu sonho. E aí, Thiago, eu não sei se sem querer ou de propósito, mas eu acho que meu pai sempre teve intencionalidade nas coisas. Meu pai disse, senta aqui pra gente conversar. Deixa eu falar uma coisa que papai aprendeu do mundo. E aí essa conversa foi extremamente esclarecedora e eu nunca deixei de pensar sobre ela. Ele disse, meu filho, quando você tiver algo que você julgue ser verdadeiramente seu, que você acredita que é pra você, não espere aplausos do mundo. O mundo não é assim. A maior parte das pessoas não faz as coisas. E julga que outras pessoas também não farão. Então, não espere apoio e aplausos do mundo para os seus projetos. Aí eu, pum. E aí ele disse, mas há como se proteger disso. E aí eu vou dividir com vocês um superpoder que meu pai me deu. Olha só, poder é bom, eu quero. Ele disse, filho, sempre que você tiver algo que você acredita que é verdadeiramente seu, cerque-se de pessoas que potencializem as suas habilidades. É claro que ele não disse desse jeito para uma criança de 9 anos, mas é como eu escuto hoje. E aí uma coisa legal é que professores fazem isso. Professores potencializam a habilidade das crianças. Então, cerque-se das pessoas que enxergam o que você enxerga e que podem potencializar você. O pessoal de startup fala de complementaridade, né? Então, escolha pessoas que complementam as suas habilidades. Mas aí ele vaticinou dizendo, mas mais importante que tudo é que em tudo que você se envolver, faça isso por inteiro. Em tudo que você acreditar, doe-se e dê o seu melhor. Porque isso torna as coisas possíveis. E aí ele cristalizou isso numa frase que virou hoje o lema do meu projeto. Ele sempre me vê porque eu tenho 42 camisas iguais. 42 camisas iguais. Então. E aí eu cristalizei isso. E em todas as mais de 25 milhões de aulas assistidas que eu tenho na internet, eu sempre lembro as pessoas o que meu pai me disse nesse dia.
LQVP. Lembre que você pode. E aí, esse é o lema da minha comunidade de dar pertencimento. Deixar claro que poder não significa que é fácil. Sim, sim. Né? Você precisa se cercar das pessoas, mas precisa se envolver, ter disciplina. Torna possível, mas é possível. Então você pode, mas você tem que fazer o seu. Tem que percorrer, tem que acreditar, né? Tem que ter claramente um propósito, porque muitas vezes a gente parece que está num mar à deriva. Perdido, né? Sem saber para onde, sem foco. Na hora que você tem clareza de o que você quer ser, do que você quer ter, né? E aí ter aí não precisa ser um ter de um bem material, mas, por exemplo, você quer ter um podcast para falar para as pessoas, você quer ter livros para entregar para os estudantes, claro, né? Para você é muito clara a sua missão. E aí quando você tem clareza da missão, você começa a pegar coisas que corroborem para esse projeto. E que façam, que te ajudem, né, a chegar lá com ser conciso, com clareza, com qualidade, né, para não deixar as coisas, como você falou, à deriva e se perderem pelo caminho, ou seja, efêmeras, né, uma coisa momentânea, que seja a longo prazo. Poxa, professor, melhor forma da gente encerrar esse bate-papo não teria do que essa frase, né, que eu já escuto há essa década que a gente se conhece, que a gente fala, que a gente troca uma ideia. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre, agora convidando o pessoal a seguir seu canal, a seguir seu Instagram, divulgar seu Instagram, para a gente terminar esse bate-papo da melhor forma possível e também com a sua audiência aí, tendo mais acesso aos seus conteúdos que você vem difundindo e divulgando. Muito obrigado pelo espaço. E aí eu vou aproveitar para o terceiro desafio vir junto, tá certo? Boa. Em todas as redes sociais você me encontra como Física Total. A minha ideia, quando começou o projeto Física Total, era estar disponível em todas as redes, porque onde o aluno estivesse, lá eu estaria. E aí, sempre que abrir uma rede nova, eu registro Física Total lá. Né? Então, você me acha Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, até o Kawaii, como Física Total. Né? Tô lá. E aí, com isso, eu peço para sua audiência ir lá conhecer e, se conseguir, também me ajudar com uma coisa, cara. Porque tem um momento muito importante na trajetória do projeto Física Total. Quando o Física Total começou, o tempo durante a semana que eu tinha para ele era de 11 da noite a 1 da madrugada. Sim. Eu dormia de 1 às 5 e 10, 4 horas e 10 de sono por dia. Trabalhava o dia todo, manhã, tarde e noite, e aí eu tinha essas 2 horas. E é claro que isso era extenuante, né? E de todo lado eu ouvia que era maluquice, que você tá doido no momento que você tá voando baixo, que você podia aproveitar. E aí eu me lembrava do meu pai, o mundo não vai te aplaudir, o mundo não vai te aplaudir, você tá no caminho certo por aí. Mas eu precisava daquela pessoa que cercasse a gente e dissesse vai, né? E aí certa vez eu encontrei uma mensagem que foi muito importante. Um índio da Amazônia apareceu em uma das mensagens para mim, dizendo, se apresentando, lá, eu sou o índio fulano de tal, da tribo tal, e eu tô aqui para dar uma dimensão do que o senhor tem feito pela educação do país. Não há energia elétrica na minha tribo. Mas uma vez por semana, um barco do governo passa aqui e nós viajamos por cerca de 4 horas para a cidade vizinha, onde temos acesso a computadores e a internet. E saiba que um dos primeiros canais que eu busco é o seu. É o seu. Cara, assim, a primeira coisa que eu fiz foi chorar copiosamente. Mas chorar de passar vergonha, sabe? Da dimensão do que aquelas frases disseram para mim. De, nossa, daquele meu projeto, começando numa salinha de 9 metros quadrados, em que eu preparava roteiros e respondia perguntas de madrugada. Tinha um índio na Amazônia. Como é que eu ia, na minha vida, achar que eu ia atingir um índio na Amazônia? E ajudar ele a transformar os sonhos deles em realidade. O sonho dele em realidade. E este índio eu nunca conheci. E aí são mais de 10 anos falando sobre ele. Se você sabe quem é esse índio, dê um jeito de fazer ele entrar em contato comigo, que eu quero ir gravar um vídeo com ele onde quer que ele esteja, para saber como ele está hoje. Então. E esse índio, Thiago, foi tão importante que, como eu disse, né? O meu trabalho era extenuante na época, eu tinha pouco tempo livre, e eu tinha uma equipe que trabalhava comigo. E certa vez, Thiago, é muito claro isso para mim.
A gente gravava sábado à tarde, no curso que eu tinha, depois que o curso terminava o expediente. A gente transformava a sala de aula num mini estúdio. Eu estava terminando a aula exausto. E eu ia ligar pro meu time para desmarcar a gravação. Na hora que eu peguei o celular, que eu ia ligar, quem é que veio na minha mente? O índio. Tem um índio que vai pegar um barco, viajar 4 horas, vai abrir a internet e vai querer uma aula minha. Na minha cabeça veio a frase: tem que ter o vídeo do índio. Tiago, essa história já se passa há mais de 10 anos. Isso foi em 2013. E, entre várias coisas, por causa desse índio, nunca faltou um vídeo novo no meu canal. Hoje são mais de 1.300 vídeos. E sempre que alguma coisa me fragilizava ou deixava a equipe meio morna, um olhava para o outro e dizia: sempre, ei, hein? lembra que tem um vídeo do índio. E isso foi um mote. Um gás, né? Então, encontre o seu índio. Encontre o seu índio. Que vai fazer você se mover apesar de todas as dificuldades, das coisas contrárias ao seu projeto. Se você tiver claramente para que é aquele projeto, qual é o propósito, o que ele faz, a quem ele ajuda, o que ele transforma, que benefício ele traz para o mundo e para você. As coisas não ficam fáceis, mas ficam possíveis. LQVP. Lembre que você pode. Isso aí, com essa mensagem inspiradora, a gente termina agora mais um episódio do Mochila Cast. Como eu falei, esse podcast para compartilhar a história de pessoas que tiveram suas vidas transformadas pela educação e, é claro, alguns insights sobre tecnologia, empreendedorismo, inovação. E eu fiquei muito feliz. Professor Ives, muito, muito obrigado pela oportunidade. Sua história realmente faz a gente acreditar no mundo melhor. E se você gostou desse episódio, vai lá, se inscreve no nosso canal, compartilha, curte, faça parte dessa comunidade que está crescendo cada vez mais aqui no nosso Mochila Cast. Eu te encontro na próxima jornada. Tchau, tchau. Valeu e até breve.